E aí, pessoal, aqui quem fala é o Lucas, invadindo o YouTube. Esse é meu primeiro vídeo aqui, então já se inscreve nesse canal, já fica esperto para os próximos vídeos, você que não é inscrito, senta o dedo no like, curte, comenta, pessoal. Vamos me ajudar, vamos interagir, entendeu? Vamos fortalecer esse canal, eu quero passar bastante conteúdo para vocês, fiz até um cenário todo produzido aqui. Se vocês tiverem sugestão de cenário, fala aqui para mim, Lucas. Coloca diferente, não gostei da cara desse carinha aqui, entendeu? Ajuda aí. Pessoal, quero interação, vamos participar. Vamos pro vídeo? Valeu! Vou falar um pouco para vocês sobre um pouco da minha história, de onde eu vim, né? Onde eu estou, para onde eu pretendo ir e como é que eu cheguei aqui no YouTube, né? Do nada aparece o Lucas aqui no YouTube, algumas pessoas que estão assistindo já me conhecem. Então, qual que foi minha trajetória para chegar até aqui, né? Primeiramente, eu quero contar minhas origens. Minha família é do Ceará. Minha família veio de uma origem muito humilde. Meu pai trabalhava na roça lá. Minha mãe, ela auxiliava minha avó nos artesanatos, enfim, nas coisas. E era uma vida muito simples, muito humilde. E eles eram felizes, né, nessa vida, mas meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, não queriam ficar naquela vida para sempre, eles queriam ter um futuro melhor para a família dele, para os filhos dele. Eles não se conheciam lá no Ceará. Eles vieram para São Paulo, chegaram aqui em São Paulo, se conheceram e aí começaram a trabalhar muito. Então eles vieram para cá para trabalhar, para mudar a vida deles. Eles não queriam ficar na mesma situação que eles estavam lá. Então eles vieram aqui para lutar mesmo, para fazer uma história diferente. Então, o que eu posso decorrer aqui de como foi aqui em São Paulo? Minha mãe, ela trabalhou como costureira por muitos anos aqui, durante a minha infância, boa parte eu lembro dela costurando. Meu pai trabalhando como vigilante, né? Segurança, enfim. Quando ele veio, na verdade, ele fez um pouco de tudo, vendeu até alho na rua. Então, foram morar em Suzano. Eu nasci na cidade de Suzano, aqui em São Paulo. Uma cidade não tão pequena, mas uma cidade que fica ao redor aqui do município de São Paulo, né? E cresci lá, minha infância foi maravilhosa, tendo boas referências, meu pai e minha mãe como excelentes referências para mim. Eu fui um filho até privilegiado por ser muito próximo deles, né? Tem até um episódio quando eu era pequeno que meu pai, ele estava fazendo a casa dele, né? Construindo tijolo por tijolo, e um dia ele foi fazer a laje e chamou uma galera para ajudar na laje, e eu, com 4 anos de idade, estava lá também ajudando, atrapalhando na verdade, né? Então eu peguei o carrinho, aqueles carrinhos de pedreiro, sabe? Aqueles carrinhos que carregam entulho, enfim, sabe? Peguei aquele carrinho, fui lá, né? 4 anos, todo espertão. De repente, um precipício, né? Porque eu tava na laje e aí tinha um degrauzão assim, não tinha nenhum batentezinho, tinha um degrauzão. O carrinho ele escapou e eu não soltei o carrinho. Eu fui, segurei o carrinho e fui embora. Caí 3 metros de altura. Aqui tem até a cicatriz, né? Que a barba falhada, não vai crescer de jeito nenhum a barba aqui. E isso porque eu era muito próximo do meu pai, eu era muito colado nele, a gente ia para tudo quanto era lugar junto. Eu adorava ir com ele pro mercado, né? Ele odiava, porque eu era insuportável. Mas eu adorava ficar próximo dele, isso me fortaleceu muito porque eu fui captando muito exemplos dele, da minha mãe, que são grandes exemplos para mim até hoje. E aí, meu pai ele teve a oportunidade de vir trabalhar aqui em São Paulo, já na época era uma empresa parceira da Monster Dog, né? A Monster Dog não existia, a Monster Dog para quem não sabe, é a empresa que eu trabalho hoje, é uma rede de franquias de cachorro-quente aqui em São Paulo. E nessa época, Monster Dog ainda não existia, mas meu tio ele estava criando, começando um negócio de lanchonetes e cafeterias. E aí ele chamou meu pai para trabalhar, né, numa dessas cafeterias. Meu pai foi com a faca nos dentes, foi para cima, foi com tudo para esse negócio aí. Nada a ver vigilante para lanchonete, ele não sabia nada de lanchonete, mas foi para cima. E eu lembro de meus 8, 9 anos de idade, eu colado com meu pai, indo para cima e para baixo pro quiosque. Então eu vivi na minha infância muito esse exemplo de que trabalho é bom, de que trabalho
ele enobrece o homem, no caso. Então meu pai, ele sempre foi um baita de um exemplo para mim. E na mesma direção, a minha mãe, ela costurava demais, ela era uma excelente costureira na região, então ela tinha bastante cliente. E eles me ensinaram, né, que quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, não tem essa de, eu ganho muito, eu ganho pouco. Dá para realizar, dá para correr atrás. E eles, meu pai com salário de segurança, minha mãe autônoma como costureira, então não tinha direito nenhum, 13º, não tinha nada, ela tinha que fazer o serviço dela. Eles dois tinham uma casa própria que estava construindo. Meu pai tinha um carro, sustentava 5 filhos, sendo que 2 ele pagava pensão, outros ele sustentava também dentro de casa. Então, você imagina, com tudo isso, mesmo assim eles construindo a casa dele, que era o sonho deles. Então, um exemplo para mim muito grande com minha mãe e com meu pai é que tudo é possível, a gente consegue, se a gente batalhar, a gente conquistar, a gente pode alcançar. Eles foram um exemplo muito grande disso aí para mim. Beleza, o Lucas veio para São Paulo junto com meu pai, junto com minha mãe, começamos a morar em Guarulhos, e aí eu contando aí, né, como realmente foi a trajetória para eu estar chegando aqui hoje, falando com vocês. Eu era uma criança muito sonhadora, sempre fui uma criança muito sonhadora. Tem até uma foto que eu deveria pegar para mostrar para vocês, mas uma foto que atrás dela tá escrito: eu vou casar com 21 anos de idade. E essa foto atrás eu escrevi quando eu tinha meus 8 anos de idade, 7 anos. E eu achei um tempo atrás e eu pensei assim, né, desde novo eu sempre fui movido por projetos, por metas, por sonhar. E no caso já era uma meta bem definida, porque tinha data, tinha como é que já ia ser, eu já imaginava como é que ia ser. E graças a Deus eu acabei casando com 21 anos de idade. Fui até seguir à risca isso aí. No final das contas, passou o tempo, eu continuando sonhando muito, um garoto muito sonhador. Com 11, 12 anos eu fui numa palestra do Mike Murdock. Vou pegar até o livro aqui para vocês. Minha estante de livros aqui em cima. Os Segredos do Homem Mais Rico que Já Existiu, do Mike Murdock. Eu fui, não foi bem uma palestra, foi um culto na Assembleia de Deus Bom Retiro. E lá ele estava ministrando e contando um pouco sobre os segredos de Salomão e tudo mais. E aqui no meio desse livro, eu escrevi na época, lista de sonhos para realizar nos próximos 5 anos. Então tem várias dessas coisas aqui eu já realizei, tem o propósito aqui de tudo isso e aqui, né, até a justificativa, o porquê que eu tô sonhando isso, porque esses sonhos também são sonhos de Deus. O sonho não se realizará do nada, eu tenho que ter formação em aquilo que eu serei. Então eu com 12 anos já tinha essa consciência que eu adquiri dos meus pais, adquiri do meio onde eu vivia. Então é muito importante a gente sempre almejar. E aí com 14 anos eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com 14 anos, mas eu comecei a vender balinha lá na escola, comecei a vender doces. E aí um dia até o tio da cantina chegou em mim: ô Lucas, se você puder não vender todo dia, vende 3 vezes na semana, sei lá, segunda, quarta, sexta, pode ser e tal. Porque eu comecei a vender tanto, eu comecei a tirar as vendas dele. Mas era um sucesso, eu vendia muito, eu anunciava no Facebook, antes nos grupos da escola. Então tá aí, marketing digital, entendeu? Isso há 9 anos atrás, já dava certo já, então, entendeu, pessoal? Prestei o vestibular, e antes de prestar vestibular, eu me senti muito inferior, eu me senti muito incapacitado para estar prestando vestibular. Então, quando eu tinha meus 16 anos, eu decidi fazer cursinho, porque eu sabia que eu não tinha capacidade para passar em nenhum vestibular. Eu era um aluno que não era muito aplicado, por exemplo, em redação, em português. Na verdade, até hoje eu sou muito péssimo nisso aí. E várias matérias assim, eu só era bom em matemática, física e artes, né? Só era bom nessas 3. Artes, quem que não era bom em artes, né? Bom, no final das contas eu acabei fazendo cursinho pro vestibular, e aí isso foi horrível pra mim,
porque por um lado eu aprendi bastante, mas foi horrível porque eu me comparava muito com os outros alunos. Os alunos do cursinho eram super empenhados, estudavam muito, ficavam o dia inteiro lá estudando, e eu chegava lá, ficava um pouquinho na aula, saía, porque nessa época eu fazia um curso chamado CEDASP, que está inclusive até na lista aqui dos meus sonhos, fazer curso CEDASP e ser o melhor aluno. E realmente eu fui o melhor aluno, foi bem legal. Eu acho, né? Não sei. E aí, no final das contas, eu fazia esse curso aqui. Eu também namorava com a Carol já na época. A Carol é minha esposa, que eu casei com 21 anos. Na época também, eu fazia já o terceiro ensino médio também, né? Estava estudando junto. Então era ensino médio, CEDASP, que era o curso que eu fazia, tava namorando com a Carol, então querendo ou não a gente tinha que ter um tempinho junto. No final das contas também fazia serviços na igreja, muita coisa. Então não tinha muito tempo para estudar, e aí eu começava a me comparar com os alunos do cursinho, os outros amiguinhos do cursinho, e eu me rebaixava muito. Antes de prestar o vestibular, uma coincidência danada, eu tava numa aula magna que o pessoal do cursinho fez, né? E uma aula magna, na verdade, foi uma aula extensa dentro de um determinado tema com muito conteúdo. E foi num sábado, uma semana antes do vestibular, e coincidentemente nessa aula magna eles ensinaram muito sobre esse cara aqui, Albert Einstein. E falaram muito a respeito dele, por isso que eu coloquei até o quadro dele aqui. Ele fixou muita coisa pra mim, eu aprendi muita coisa com ele, porque ele tem uma história fantástica. Eu vou fazer um vídeo só contando a história dele. Ele aprendeu a falar muito tarde, não é aquelas crianças que com 2 anos de idade já estavam falando já. Não, ele demorou muitos anos para falar. Os médicos falavam que ele nunca ia ser nada, tudo mais, e quem foi o Albert Einstein, né? Então, ensinaram muito para mim a respeito do Albert Einstein naquele dia, e no dia seguinte, na semana seguinte, na prova da faculdade, da PUC, na redação caiu sobre o Albert Einstein, sobre a bomba atômica. E eu arregacei na redação, detonei, eu sou um péssimo de redação, mas como eu sabia do conteúdo, isso foi o mais importante. Consegui fazer uma redação excelente, rica em conteúdo, e passei no vestibular da PUC, fiquei feliz da vida. Logo em sequência eu tinha um vestibular para o Mackenzie também, e também me sentia incapaz e tudo mais, mas o meu sonho desde os 11 anos de idade, era fazer Mackenzie. Não é lá uma faculdade pública, com seu know-how, enfim, com seu gabarito, mas eu sempre almejei muito isso. Passei no Mackenzie, graças a Deus. Até hoje não sei como, entendeu? Não sei, não tinha capacidade para isso, mas passei. Comecei a trabalhar e a estudar na faculdade com 17 anos de idade. Comecei a trabalhar, que eu digo, eu retomei trabalho, né? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Depois eu dei um tempo para ficar estudando, fazendo cursinho, esses outros cursos, e depois retomei aos 17 anos a todo vapor. Então, comecei a trabalhar na Monster Dog, comecei uma história que como office boy, como auxiliar de escritório mesmo. Então, vai no banco, vai no correio, vai na Calunga. Calunga é uma loja de materiais para escritório aqui em São Paulo. E deve ter no Brasil inteiro também, não sei. Mas comecei esse trabalho e foi muito bom. Eu trabalhava com muito amor, com muita dedicação. Sempre tudo que eu fiz foi querendo dar meu máximo. E comecei a crescer na Monster Dog aos pouquinhos. Então foi de auxiliar, de escritório, office boy, fui para auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, aliás, auxiliar financeiro. Quando eu estava em auxiliar financeiro, aí fui ser gerente de uma loja, gerente operacional de uma loja, gerente operacional de 2 lojas, gerente operacional de 10 lojas. Depois eu retomei para o financeiro com a gerência financeira. Depois da gerência financeira, eu fui gerente operacional das lojas próprias da rede, em torno de 15 lojas. Depois eu fui diretor, passei a chegar a ser diretor de franquia. E nesse meio tempo, vocês viram que eu transitei desde a operação, que é vender o cachorro-quente, atender lá, fazer pedido, etc., até o financeiro, que é planilha, na frente do computador e tudo mais. O meu perfil, né? Então cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem o seu tipo, sua peculiaridade. O meu perfil, ele é comunicativo, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com gente, amo pessoas, amo a diferença que uma pessoa tem da outra. Isso eu acho magnífico, odeio pré-julgamento,
odeio preconceitos, porque eu sei que todas as pessoas têm algo bom para ensinar. E aí eu estar no financeiro só olhando o número, redução de custos, corte de despesa, de desperdícios, demissão por falta de performance, tal, comecei a ser muito, né, radical. Comecei a ser muito radical. E isso fez um mal danado para mim, porque mexeu muito com minha personalidade. E isso me gerou uma depressão. Eu entrei num período de depressão aí que durou mais ou menos um ano e meio. Eu tinha acabado de casar e foi muito difícil pra mim, foi muito difícil. Sinceramente, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi aí, porque eu não via mais sentido nas coisas que eu fazia. Eu achava que eu era incompetente, eu achava que eu precisava trabalhar mais e que nada era suficiente. Eu achava um monte de coisa. E no final das contas, tudo era inverdade, tudo era coisa da minha cabeça. Comecei a fazer terapia a partir de então e me ajudou muito. Me ajudou muito. De lá pra cá eu não abandonei terapia, aconselho muitas pessoas a fazerem. Algumas eu não aconselho, eu falo assim, não, isso aí dá pra você resolver. Leia um livro, né? Indica um livro pra pessoa, indica um filme e aí resolve. Pessoal, no final das contas eu, como diretor de franquia da Monster Dog, né, galguei até chegar lá, num momento muito feliz. Eu tinha em paralelo, né, então estava trabalhando, criando minha trilha dentro da Monster Dog. Em paralelo, eu estava construindo meus negócios, que meu sonho desde os 14 anos era ter o meu negócio. Desde quando eu comecei a vender bala lá, eu falei, eu quero ter o meu negócio. Então eu comecei a empreender, comecei a me dedicar muito a negócios, né, em paralelo, inclusive como franqueado da rede. E acabei hoje estando num patamar que eu tenho 2 unidades em funcionamento nessa pandemia e uma unidade fechada também, mas já a gente reabre ela, e outras 2 em implantação. Então eu tô com 5 unidades aí, 5 negócios, entre aspas, encaminhados, funcionando com funcionários, com pessoas maravilhosas trabalhando comigo no meu time. Sou muito feliz, muito grato a Deus por isso. Minha história foi essa. Até eu chegar no YouTube, teve um propósito que eu tive que aflorar, tive que me despertar nesse propósito, que é passar um pouco para frente para as pessoas um pouco do conhecimento, de tudo que eu absorvi em todas essas áreas da empresa, áreas totalmente diferentes. Teve desde gestão financeira, gestão de pessoas, negociação, vendas, compras, marketing, tudo que vocês imaginarem aí de uma empresa, eu passei por todas essas áreas. Tenho minha empresa, quero passar esse conhecimento para vocês. Tenho uma família feliz com a Carol. Nós 2 somos casados há 3 anos e pouquinho, não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Mas agora, hoje, nós somos 3 anos e meio casados. Muito felizes e realizados, porque entregamos nossa vida na mão de Deus. E eu quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo até aqui. E vai ter outras histórias aí que eu vou contar no meio do caminho, mas por enquanto é só. Valeu, pessoal? Acompanha, fica esperto, fica atento, acompanha no canal, beleza, gente? Um abraço no coração, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito vocês. Fui!